Queridos, a paz. Eu sou Jonathan Ferreira, pastor, terapeuta e mentor de profetas. Eu quero falar aqui nesta oportunidade sobre profetas imaturos. Sim, repare que eu não disse falsos profetas, eu disse profetas imaturos. Porque um erro que está sendo muito cometido nesse tempo é pegar um profeta levantado por Deus, uma atitude imatura dele, e já condená-lo a um falso profeta. E Paulo já nos instruiu. A Bíblia nos deixa claro que um falso profeta não é quem faz um ato profético talvez infantil, ou quem libera uma palavra e falha naquela palavra. Mas um falso profeta é aquele que quer glória para si, que o seu coração não está alinhado com princípios e com a palavra de Deus. Nós temos que saber separar também o que é uma oposição maligna e o que é apenas essa consequência de atitudes de profetas imaturos, que infelizmente têm sangrado no coração daqueles que são verdadeiros profetas. Por causa da atitude de alguns meninos infantis, os verdadeiros profetas maduros, estão também sendo banalizados, até mesmo ridicularizados. A Bíblia diz que o ministério do profeta Eliseu começa com a despedida, porque o ministério profético é marcado por despedidas. Todos os profetas, sem exceção nenhuma, acredito eu, que vão assistir esse vídeo, passaram por essa fase de despedida, quando iniciaram a trajetória profética. E a primeira despedida vai ocorrer na vida dos seus pais, na sua própria família. Quando nós iniciamos uma trajetória profética, algumas pessoas da nossa família não conseguem nos acompanhar, elas acabam ficando um pouco distante de nós. Mas você precisa entender que nem toda despedida é uma desonra. Ele vai honrar os seus pais, despede. E quando chega o momento agora dele separar de Elias, passar por outra despedida, porque o ministério profético ele é marcado por despedidas. Porque o profeta nunca pode se apoiar em pessoas. A sua segurança nunca pode ser nas pessoas que o profético fez essas pessoas aproximar dele. A sua única segurança tem que ser em Cristo. Você tem que amar essas pessoas, valorizar quem soma com você na trajetória profética. Mas a sua base tem que ser Cristo e sua palavra. Quando ele passa pela segunda despedida, aqui ele inicia como linha de frente. O profético naquela era, naquele tempo. E a primeira coisa que ele faz, ele pega a capa de Elias. Ele está honrando quem partiu, mas deixou um legado. Profetas imaturos não têm isso. Eles caminham sozinhos. Você pergunta, quem é a sua referência? Ninguém. Quem é o seu mentor? Ninguém. Eliseu não era assim. Ele pega a capa de Elias, toca nas águas e pergunta, onde está o Deus de Elias? Ele poderia dizer, onde está meu Deus? Porque o Deus de Elias era o Deus dele. Quando ele faz isso, ele está dizendo, eu reconheço profetas que vieram antes de mim. E eu reconheço que se eu honro essa unção, por mais que o profeta não está mais presente, eu também posso herdar partículas desta unção. E ele toca nas águas, inicia a sua vida profética ali como nunca, porque até então ele era apenas um auxiliar de um profeta. Ele honrou esse profeta todo esse tempo e na sua partida ele não o desonra. Ele pega a sua capa. E a história diz que assim que ele começa, passa pouco tempo, ele acabou de purificar uma água, já faz um milagre. Alguns rapazes vieram, se aproximaram e zombaram dele, debocharam dele. Assim como o profético hoje também é zombado, é ridicularizado e perseguido. Só que Eliseu estava começando agora como linha de frente. Ele não tinha mais um líder ali junto com ele, não tinha mais um mentor com ele. E todas as vezes que o maligno olhar para você e ver que você é uma pessoa que tem dificuldade em ser orientada, aconselhada, pastoreada, ele vai te atacar nas suas emoções. E por mais que você é um profeta levantado por Deus, ele vai bombardear suas emoções para que você, no momento de ira, faça atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus, para que o profético na sua vida depois venha ser ridicularizado e até mesmo não respeitado. Quantas pessoas até hoje usam esse contexto para falar que os profetas não devem ser respeitados porque eles amaldiçoam pessoas? Eu já vi debates assim, de satanistas com homens de Deus, e eles usaram esse texto, que está em 2 Reis 2:23. Falando, mas que profeta que é esse que amaldiçoa as pessoas? No Brasil, infelizmente, tiveram alguns casos assim também. E por que isso acontece muitas das vezes? Porque quando o profeta ele está caminhando sem estar debaixo de orientação,
sem estar debaixo de um mentor orientando, aconselhando, não limitando ele, pelo contrário, orientando para que ele possa romper além. Quando não teve mais isso, foi o momento que esses jovens vieram chamar Eliseu de calvo. Por que não chamou antes? Porque o maligno entendeu algo e falou, já que ele está sozinho, está abalado por essa perda do mentor dele, talvez agora nós conseguimos que ele faça algo que não está de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. E os princípios estabelecidos por Deus, que é a palavra dele, nos deixa claro que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Só que quando Eliseu é zombado por esses rapazes, ele os amaldiçoa. E a Bíblia diz que vem aquela ursa e devora aqueles rapazes. Porque este profeta estava vulnerável emocionalmente, eu não digo espiritualmente, ele estava bem. Porque ele tinha acabado de realizar sinais, mas emocionalmente. É por isso que aqui você precisa de ser pastoreado. Porque talvez você ora muito, jejua muito, se consagra muito, mas quando as suas emoções estão abaladas, você está irado, passando por uma crise financeira, uma crise conjugal, o seu espiritual continua bem, você está orando, você está meditando na palavra, jejuando, mas os demônios sabem que quando você está abalado nas suas emoções, você é zombado, ridicularizado, você desce um nível. Do espírito para a alma, você se torna uma pessoa almática, emotiva. E quando as emoções dele foram abaladas, ele amaldiçoou aqueles rapazes, eles morreram. Alguém pode falar, mas Deus aprovou a atitude porque deu certo? Não. Assim como Moisés também era um profeta e bateu na rocha, deu certo, saiu água, mas o Senhor não aprovou. Eu não estou falando que por causa disso eles deixaram de ser homem de Deus. Mas eu quero orientar você aqui a aprender com os profetas que vieram em tempos primórdios. E aprender que todo profeta tem que ter esse cuidado. Que não é porque aquilo que ele está fazendo está dando certo, que os homens estão aplaudindo, que Deus está aprovando. E um profeta maduro, ele entende isso. A prioridade dele não é fazer o que está dando certo, mas fazer aquilo que Deus aprova. Olha o que o texto diz. Então subiu dali a Betel, e subindo ele um caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam, sobe calvo. E virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso. Eliseu, claro que foi salvo, mas a Bíblia diz que muitos vão usar o nome do Senhor. Naquele dia ele vai dizer, apartai-vos de mim. Mas no seu nome eu preguei, apartai-vos de mim. Então não é sobre apenas usar o nome do Senhor, é sobre usar o nome do Senhor para um ato profético, para uma palavra profética, mas que esteja de acordo com os princípios do Senhor. Em nome do Senhor, então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. De contrapartida agora, o profeta, que é o maior profeta que já existiu, chamado Jesus, que é o nosso espelho, a nossa maior inspiração. Em Mateus 11, 29, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele também é um profeta, ele também foi perseguido, ele também foi ridicularizado, ele também foi zombado. E quando você procura Jesus amaldiçoando Pedro, depois que Pedro negou ele 3 vezes, não. Ele estava com suas emoções alinhadas com o seu chamado profético. Você vai ver Jesus amaldiçoando a figueira, mas você não vai ver Jesus amaldiçoando Pedro, que negou ele 3 vezes, depois que ele tanto investiu em Pedro. Quantos profetas são assim? Eles começam a mentorar alguns profetas, ele acha que os profetas são propriedade deles. Os profetas agora têm que suprir as expectativas dele. E quando uma expectativa não é suprida, ele começa a amaldiçoar. Se você não anda comigo, você está debaixo de maldição. Só que Jesus não fez isso com Pedro. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele não amaldiçoou Pedro. Porque Jesus não levantou profeta para amaldiçoar coisas. Você pode até olhar para um lugar e liberar uma palavra de uma sentença, de um juízo, de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus fez isso com a figueira, mas não com uma pessoa que andou com ele, que caminhou com ele, que foi treinada por ele. Ele não fez isso. E ele declara, aprendei de mim que sou manso e humilde. Um profeta tem que entender. Certa feita o Espírito de Deus falou ao meu espírito, Jonathan, a unção não rouba, é educação. Então muitos profetas não são respeitados. Eles falam, porque eu não tenho oportunidade nessa igreja, é porque Deus na minha vida? Não, é apenas porque ele é imaturo. E se você é um profeta imaturo que quer continuar na imaturidade, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para profetas que entendem que Deus levantou ele como Jeremias.
para edificar, para despedaçar, entre aspas, liberar uma palavra de sentença, como Jesus liberou sobre a figueira e ela secou, não sobre alguém, mas sobre coisas, sobre talvez alguns ambientes que estão sendo usados com princípios malignos. Porque um profeta de Deus, ele tem que se espelhar em Cristo Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e disse: amai o próximo como a ti mesmo. Esse é apenas um dos vídeos da série Profetas e Profecias. Você não pode perder esse próximo, para que você venha ser edificado. Se você aprendeu algo, se te edificou, comente no comentário as suas